Fala pessoal, aqui é o Romani e nesse vídeo a gente vai falar sobre o SWOT e sobre a FOFA, que na verdade são a mesma ferramenta, uma ferramenta de coaching para forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, como utilizar, quando utilizar, depois da vinheta. Então pessoal, essa ferramenta é o SWOT. Eu gosto de chamar de SWOT, FOFA, dá na mesma, porque isso é um acrônimo. O que é isso? SWOT significa Strengths, W vem de Weakness, fraqueza, força, Strength, O, Opportunities, que é oportunidade, e Threats, ameaças, ou seja, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. FOFA, se for falar em português, isso também é utilizado no marketing, é utilizado em administração. O coaching, como é uma mistura, vem de administração, da psicologia, marketing, um monte de coisas ali, é utilizada essa ferramenta no coaching. Eu vou dar uma prático aqui com você. Eu quero que você pegue e faça uma cruz aí numa folha de papel, ou quando você for aplicar com o cliente, você não precisa nem necessariamente imprimir nada, é muito simples, em questão de segundos você pode pegar uma folha de papel e fazer esse X e ajudar uma pessoa a começar a jogar no próximo nível, começar a dar passos adiante para atingir objetivos mais rápido. Então vamos lá, depois de ter feito essa cruz, você vai colocar o S do lado esquerdo, o O do lado esquerdo, na parte de baixo, ou seja, tudo que for de bom vai ficar aqui, ó, para esse lado esquerdo, e tudo que for de desafios você coloca para o lado direito, ou seja, fraquezas e ameaças aqui, o Threats, você coloca aqui do lado direito. Para diferenciar no geral, você vai lembrar que forças são recursos internos. Essa é uma ferramenta que você deve fazer quando você já tem mais claro o objetivo que a pessoa quer atingir. Por exemplo, vamos supor que seja uma pessoa que esteja desejando falar inglês. Se for uma pessoa que está desejando falar inglês, quais são as forças que ela tem que pode ajudar ela a falar inglês? Vamos supor, eu sou uma pessoa que tem muita disciplina, eu sou uma pessoa que tem muito comprometimento com o horário. Coloque forças internas que podem te ajudar nesses recursos. Por exemplo, eu desejo dar treinamentos, desejo dar palestras. Quais recursos que eu tenho? Eu tenho conhecimento, eu tenho facilidade de aprender, o que eu tenho como recurso interno dentro de mim, que são as minhas forças que me movem adiante para atingir aquele objetivo mais rápido. Começa a listar isso, porque quando você escreve, você traz para sua consciência e usa isso mais a seu favor. Aí depois você vem com oportunidades. Oportunidades são recursos externos, ou seja, por exemplo, vamos supor que seja, Romani, você é uma pessoa que deseja se tornar uma das maiores autoridades em hipnose e treinamentos de coaching no Brasil. Coaching e hipnose aqui no Brasil. Quais oportunidades eu tenho? Eu tenho oportunidades externas, que eu sou um parceiro, por exemplo, da Abra Coaching, que é uma das maiores escolas de coaching que existem no Brasil. Oportunidades externas. Por eu morar em uma região aqui no interior de Minas, eu sou uma das maiores autoridades já nessa região, por eu estar ministrando formações praticamente todos os meses. Isso são oportunidades externas. Eu já tenho um instituto, eu tenho aqui a sede do instituto, tenho equipe do instituto, ou seja, são oportunidades externas, não são só recursos internos que eu posso listar aqui como forças que eu já tenho que me movem adiante. Ou vamos supor, eu quero aprender inglês, quais são as oportunidades externas que eu tenho? Eu tenho a condição de comprar um curso de inglês, eu tenho a condição de ir até uma escola de inglês, tem escola de inglês aqui perto do instituto, e assim por diante. São coisas externas que são basicamente pontos fortes a meu favor para atingir o meu objetivo mais rápido. Então você definiu o objetivo e começa a definir quais são os seus recursos internos que podem te mover e ir adiante e quais são os seus recursos externos, ou seja, as oportunidades, as forças de oportunidades que te movem e adiante mais rápido para esse objetivo. Beleza? E aí depois do outro lado, você começa a pensar sobre fraquezas. Quais são os seus pontos de melhoria? Quais são os seus recursos internos que talvez precisem melhorar? Por exemplo, eu sou uma pessoa que às vezes distrai. Por exemplo, se eu não me policiar, pode ser que de repente eu comece a me pegar conversando com uma pessoa e comece a distrair. Isso é uma fraqueza, são pontos de melhoria que eu tenho que melhorar em mim. E outra, eu tenho muitos outros pontos fortes. Eu tenho capacidade de aprendizado, eu sou muito intenso no que eu faço, eu tenho um bom conhecimento na área que eu atuo, ou seja, eu tenho um monte de pontos fortes. Eu sou focado quando eu estou fazendo algo que eu realmente
tenho interesse de fazer, eu sou muito intenso naquilo que eu faço, mas por alguns motivos por exemplo, de ser muito intenso, às vezes uma pessoa me chama e eu acabo entrando muito naquela conversa, quero contribuir com a pessoa, e isso pode ser um ponto de melhoria, de saber que dizer não para o outro é dizer sim para o meu objetivo principal. No meu caso, você tem que pensar quais são os seus pontos de melhoria aqui, as suas fraquezas internas. Talvez para algumas pessoas pode ser questão de autoconfiança, talvez pode ser questão de ansiedade, se cobrar demais. Quais são os seus recursos internos que precisam de melhoria, as fraquezas que você tem que começar a se policiar. E aqui, agora, do outro lado, as ameaças são recursos externos, que são pontos de melhoria. Por exemplo, ameaças. Por exemplo, no meu caso aqui, por morar numa cidade do interior, eu acabo tendo o desafio de aqui não ter aeroporto. É um desafio para os meus clientes poderem vir fazer os treinamentos de hipnose, os treinamentos de coaching, se desenvolver. Logo, eu pego essa ameaça e crio uma ação em cima dela e começo, por exemplo, a ministrar treinamentos fora só da minha região. Por exemplo, hoje a gente está ministrando treinamentos no Rio, em São Paulo, em outras capitais, fez em Belo Horizonte agora também. Ou seja, eu pego essas ameaças e transformo elas em algo como ponto forte para mim, entendeu? Você tem que criar ações apesar desses desafios. Como eu posso fazer para pegar esses pontos que seriam de ameaças e fraquezas e criar ações para que eu possa reduzir eles, e como eu posso criar ações para aproveitar os meus pontos fortes e as minhas oportunidades. Você deve terminar essa ferramenta se fazendo esse tipo de pergunta. Por exemplo, olha, externamente, o que são aqui essas ameaças? Por exemplo, para o meu negócio, que eu estou dando exemplo aqui agora, seria, por exemplo, de estar aqui no interior, uma das ameaças. Mas tem outros tipos de ameaças. Pode ser que, por exemplo, tenha a questão da concorrência online, que eu tenho que tomar conta aqui também na minha região, que às vezes uma pessoa vai fazer um curso online, sendo que ela poderia fazer presencial aqui comigo. Eu tenho a questão de, por exemplo, externo, o olhar do outro por talvez me achar jovem demais. Eu tenho que olhar isso e pensar o que o Romani vai fazer a respeito para gerar resultado, ou seja, eu tenho que gerar autoridade apesar das ameaças, eu tenho que gerar resultado apesar de, não é o que fazem comigo, mas como eu reajo ao que está acontecendo, e é isso que você tem que pensar. Vai respondendo a esses quadrantes de acordo com o seu objetivo, que eu tenho certeza que isso pode contribuir muito com o seu resultado, para acelerar o seu resultado, mas você tem que colocar em ação. Lembra de pegar, fazer aqui o quadrante, coloque em ação. Você pode aplicar isso com clientes também, terá ótimos resultados se o cliente estiver disposto realmente a entregar o melhor dele e você disposto a entregar o seu melhor. Essa ferramenta é uma ferramenta que pode gerar sim ótimos resultados, e sempre perguntando no final quais ações você pode fazer para reduzir essas limitações aqui, esses pontos de melhoria, e quais ações você pode desenvolver essas próximas semanas para aproveitar esses pontos fortes. Por exemplo, aqui o ponto de falar inglês como uma ameaça. O que tem de recurso externo que pode ser uma ameaça da questão de falar inglês? Talvez, por exemplo, hoje aqui, talvez a internet por algum motivo tenha dificuldade de sinal, e o que eu vou fazer a respeito? A gente já está contratando, por exemplo, a fibra ótica para vir para o Instituto. Por exemplo, eu estou querendo dizer essa questão para poder ver um curso, baixar cursos, para falar inglês, aqui que pode ser como uma ameaça. Seria, por exemplo, a questão de talvez o sinal da internet em alguns momentos falhar e aquilo atrapalhar, por exemplo, o estudo online. Ou seja, o que eu posso fazer? Eu posso olhar uma forma dessa sinal não falhar. Estou dando tipos de exemplos que eu tenho que cuidar aqui das ameaças, eu tenho que cuidar das fraquezas. Por exemplo, talvez a questão da distração, algum tempo que eu teria ali meia hora para estudar inglês, se eu não me policiar, pode ser que de repente eu me vejo falando no WhatsApp e quando eu vi, nossa, eu precisava ter estudado inglês. Então eu tenho que ter essa questão do foco, sabendo que o dia de hoje é um pedacinho do meu futuro, um dia de hoje é um pedacinho do seu futuro também. Tudo que você está fazendo agora ou deixando de fazer agora tem uma consequência, ou seja, o não fazer também tem uma consequência. Talvez, se você não colocar em ação o que a gente está se propondo, o que você está se propondo no seu quadro,
daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, pode ser que você vai estar igual está agora. Ou se você colocar em ação, pode ser que a gente se encontre daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você tenha resultados incríveis. Pode ser que a gente se encontre daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, e, por exemplo, o inglês esteja desenvolvido. Por exemplo, a minha questão agora, pode ser que o Instituto seja reconhecido como o maior centro de treinamentos do mundo daqui a algum tempo, se eu for continuando colocando em ação recorrente. Lembre, se não você, então quem vai fazer o seu sonho acontecer? Então vamos junto transformar o mundo em um lugar melhor, porque quando a gente se desenvolve, o mundo se transforma em um lugar melhor. Então vamos lá, deixa o curtir se você gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo, comenta aqui no vídeo, que vão ter outras ferramentas como essa. Se você gostou, deixa o seu comentário. Se você deixar o seu curtir aqui, eu vou continuar gravando ferramentas como essa para vocês. E grande abraço, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembra de curtir, lembra de comentar e valeu!